Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro O Poço do Visconde de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 4. Petróleo. Que ilustração. Emília já está imaginando uma baleia com duas torneirinhas e soltando um jato de petróleo. Será que é assim que as baleias são? Será que é assim que surge o petróleo? Vamos descobrir. O que ela está pensando? Eu acho que baleia não tem torneirinha. Se você sabe de alguma coisa, coloque nos comentários aqui embaixo. No verão seguinte, antes do Visconde começar a aula... No serão seguinte, antes do Visconde começar a aula, cada um contou o sonho geológico que teve. O de Emília, como sempre, foi o mais complicado. Tinha-lhe aparecido uma baleia petrolífera com várias torneiras pelo corpo imenso. Uma que dava gasolina, outra querosene, outra óleo combustível, outra óleo lubrificante. Para, Emília, gritou Narizinho quando a boneca chegou nesse ponto. Vovó fala de 300 produtos extraídos do petróleo. Quer dizer que a sua baleia vai ter 300 torneiras, pelo menos. E se você começar a encarreirar todas, o Visconde fica sem tempo de dar a lição de hoje. Além disso, ajuntou Pedrinho, eu desconfio muito dos sonhos da Emília. São bem arranjados demais. Esta baleia com torneiras petrolíferas está me cheirando da tapiação. Emília pôs-lhe a língua, mas guardou a baleia, deixando que o Visconde abrisse a boca. Muito que bem, começou ele. Vimos ontem como se formam os lençóis de petróleo e vimos que esses lençóis devem estar protegidos por uma capa impermeável que prenda os gases e o óleo. Vimos também que é preciso que os lençóis se enruguem e o petróleo se acumule na parte superior das dobras. Se a capa se rompe, o gás e o petróleo escapam e perdem-se. Perdem-se como? Quer saber, Pedrinho? Quando você pinga um pingo de azeite num papel, o que acontece? Propôs o Visconde. Acontece que o azeite vai se espalhando até tornar conta do papel inteiro. Isso mesmo, espalha-se, vai caminhando. O mesmo se dá com o petróleo. Lá no fundo, quando a capa impermeável se rompe, vai espalhando, vai subindo até chegar à superfície da Terra. Em muitos pontos do Brasil, vemos tais xistos e arenitos betuminosos, que não passam de materiais impregnados do petróleo que vem subindo do fundo. No Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, no Riacho Doce, em Alagoas, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e em muitos outros pontos, existem grandes quantidades de xistos betuminosos. Esse betume é sinal de petróleo do fundo que subiu até em cima. Antes de mais nada, Visconde, explique o que é xisto. Xisto é uma argila compacta que aparece em lâminas ou camadinhas. E arenito já ensinei. É areia com os grãozinhos cimentados entre si, formando uma espécie de pedra meio dura. Nesse caso, quando há em cima da terra xisto ou arenito betuminoso, não deve haver petróleo no fundo. Se o petróleo chega até em cima, então não está mais acumulado lá onde se formou. É e não é assim, respondeu o Visconde. O petróleo existente na camada subterrânea pode ter se derramado todo ou em parte. Por uma fenda ou racha na capa impermeável pode subir uma parte do petróleo, ficando o resto no fundo. Tome fôlego, Visconde, não temos pressa. O Visconde encheu de ar os pulmões e continuou. Muito bem. Já sabemos ser indispensável que a capa do petróleo seja impermeável e inteiriça, sem fendas ou portas por onde o petróleo fuja. Temos agora de saber mais uma coisa. Os lençóis de petróleo não são compostos de petróleo solto, líquido. Ele está sempre misturado com areia, formando uma papa. Os geólogos dizem, na sua linguagem técnica, que a camada portadora de petróleo tem de ser rocha porosa, isto é,
composta de grãozinhos com espaços entre si. Nesses espaços é que o petróleo se acumula. Então, nas camadas de argila não pode haver petróleo, observou Pedrinho. Não pode. Os grãozinhos de argila cimentam-se de tal modo que não fica entre eles nenhum espaço em que o petróleo se esconda. Se acomode. Essas camadas de argila servem de capa, isso sim. Bem, continuou o Visconde depois de uma pausa, estamos na capa impermeável. Com o enrugamento da terra, a capa no alto dos anticlinais fica muito perto da superfície do solo e, portanto, está mais arriscada a romper-se. Por quê? Sempre por artes da senhora erosão. Na sua mania de corroer tudo, ela vai rebaixando o solo, afundando até que alcança o alto da capa impermeável e a ataca. O anticlinal é uma montanha enterrada, e a erosão tem ódio às montanhas, como já vimos. Não admite nenhuma. Quer arrasá-las todas para deixar a terra uma superfície, uma planície sem fim. Como é democrática, exclamou o Narizinho. Sim, a erosão é inimiga das grandezas. O Himalaia, por exemplo, que é a montanha mais alta do mundo, já foi muito mais alta. A erosão vai raspando, vai roendo, vai destruindo essa orgulhosa montanha até que um dia dê cabo nela. Que dia? Um dia lá no futuro, daqui a 100 ou 200 milhões de anos. Nesse dia a Terra toda estará lisinha, sem nenhuma das rugas que formaram quando houve o tal enrugamento. Que bom para as geografias dessa época, exclamou Emília. Por quê? Porque com o desaparecimento das montanhas, desaparecem das geografias a parte mais pesada, justamente as montanhas. Que gosto dar geografia lá para o ano... Deixa eu ver isso aqui. 3 aqui. 1.000.000. Lá pelo ano 200 milhões e 37. Ficarão, mas é muito sem graça, disse Narizinho. Acho as montanhas a coisa mais linda do mundo. Os Andes, o Himalaia, o Monte Branco na Suíça, ou como chamam lá em francês, Mont Blanc. As neves que há nas montanhas, as águias, os condores, a Edelweiss, tudo isso desaparecerá. Porém, o que vai ter de planície para estudar não vai ser brincadeira. Sim, tudo desaparecerá porque a erosão não para nunca. Rói sem cessar, para fazer aterros na água. Boba, exclamou Emília. Desde que não pode destruir a água, o mais que consegue é que a água se mude de um ponto para outro. Quem aterra um mar não destrói a água nesse mar. Obriga a mudar-se só. Isso mesmo, concordou o Visconde. E essas mudanças são contínuas. Tudo está mudando, sem que a gente perceba. Os mares estão virando continentes, e os continentes virando mares. E a incansável operária dessa eterna mudança é sempre a senhora erosão. No caso do petróleo, a erosão vai roendo a costa por cima dos anticlinais, roendo, baixando cada vez mais o nível da superfície, até que toca na capa do petróleo. Começa a afinar essa capa e por fim se rompe no ponto mais alto. O petróleo então escapa ou aflora, como dizem os geólogos. Que é aflorar? É aparecer a flor da terra. A terra tem flor? Disse Emília, regalando os olhos. O Visconde coçou a cabeça. Flor, Emília, não é só esse mimo colorido e perfumado que as plantas produzem. A palavra flor também significa superfície. Quando a gente diz a flor da pele, está dizendo na superfície da pele. Aparecer a flor da terra quer dizer aparecer na superfície da terra. Logo, quando uma coisa aparece a flor da terra, aflora. Aflorar é isso, é aparecer na superfície, entendeu? Emília fez um focinho de lebre, sinal que tinha entendido. O Visconde continuou.
Também tem outros sentidos também. Por exemplo, a flor da juventude. Se você sabe o que significa, coloque nos comentários aqui embaixo. E não é no sentido de superfície. O Visconde continuou. O petróleo aflora, escapa, escorre. Põe-se em contato com o oxigênio do ar, e o oxigênio o oxida transformando-o em asfalto. Há pelo mundo numerosos depósitos desses restos de petróleo, vazados pelos anticlinais, roídos pela erosão. Nesses casos, procurar petróleo ali é tolice. Se ele se derramou, como há de estar lá dentro? Mas pode estar perto, em outro anticlinal que ainda não fosse alcançado pela erosão, observou Pedrinho. Perfeitamente. Perto ou abaixo do anticlinal esvaziado. As montanhas ou os horizontes ou os lençóis de petróleo aparecem muitas vezes em série, superpostos um em cima de outros. Se o primeiro lençol está a 800 metros, outro estará a 1000 e outro a 1500, e assim por diante. É por isso que os petroleiros de hoje cuidam muito bem de perfurações profundas. Em pontos onde já tiraram petróleo a 800 metros, estão agora a tirá-lo a 1000, 1500 e até 3000 metros. Ou seja, o fato de ter vazado petróleo quer dizer que pode ter mais abaixo. Então não pode dizer que se tem... Onde é que ele diz? Que nesses casos procurar petróleo ali é tolice. Pode, tem uma superfície mais funda. Puxão de orelha no Visconde. Muito bem, Visconde, disse Pedrinho. Pelo que o senhor diz, a erosão tirou o petróleo muito antes do homem se ocupar disso. Logo, a grande petroleira é a erosão. Perfeitamente. Aqui tem uma ilustração. Um grupo de operários montando um poço petrolífero. Perfeitamente. Quem começou a lidar com petróleo no mundo foi a erosão. E observando o trabalho dela é que o homem resolveu fazer o mesmo. Em vez de esperar milhões de anos para que a erosão rompa a campa impermeável dos anticlinais, o homem vai e fura esses anticlinais e passa a perna na erosão. O homem antecipa-se à erosão, mas para alcançar e soltar o petróleo, faz o mesmo que ela. Vai erodindo a terra. Uma perfuração para petróleo é uma erosão vertical, feita num espaço pequeno, num círculo de 2 ou 3 palmos de diâmetro, em linha reta que desce da superfície até o lençol de petróleo. A erosão natural não faz buraquinhos retos assim. Rói por igual e horizontalmente toda a superfície do campo petrolífero. Por esse motivo é que leva tanto tempo. Gasta milhares de anos para alcançar um anticlinal que o homem, com suas máquinas de furar, alcança em poucas semanas de trabalho. Até em dias. Em certas zonas, os petroleiros abrem um poço numa semana. Numa semana? Exclamou Pedrinho. Sim, numa semana. Tudo depende das rochas formadoras da terra naquele ponto. Se são rochas moles, como as argilas e os xistos, tudo ocorre a galope. Mas se os perfuradores encontram uma pedra chamada diábase, rocha de extraordinária dureza, baobau. Aí só a força de paciência de santo. No poço do Araquá, furado aqui em São Paulo, no município de São Pedro, os perfuradores deram numa camada de diábase duríssima, tão dura que a perfuração, que estava caminhando com a marcha de 7 metros por dia, passou a caminhar centímetros por dia. 5 centímetros, 10, 15 para 24 horas de trabalho ininterrupto. Um horror. E quem foi que teve a ideia de lograr a erosão até chegar aos depósitos de petróleo antes dela? Foi o coronel Drake, nos Estados Unidos. No ano de 1859, esse coronel entendeu de abrir um poço em Tutusville, no estado da Pensilvânia, e tanto lhe dou que o abriu, apesar das ferramentas de que dispunha serem das mais rudimentares. Esse poço virou o pai de todos os poços abertos naquele país. Quantos filhos teve? Perguntou Pedrinho. Mais de 900 mil. Já há mais de 900 mil poços de petróleo abertos nos Estados Unidos. Os americanos são umas feras. E como fazem tudo em grande parte,
E como fazem tudo em ponto grande, tornaram-se o povo mais adiantado e rico do mundo. E nós no Brasil, quantos poços abrimos? Que desce petróleo nenhum. Até hoje foram abertos no território brasileiro apenas 60 e poucos poços, na maioria rasos demais para atingirem alguma camada petrolífera. Que vergonha! E a Argentina? Nota, isso naquela época. Atualmente já fazem perfurações que extraem petróleo no fundo do mar. Impressionante, não? Que vergonha! E a Argentina? A Argentina já abriu mais de 4.000, quase todos produtivos. Por essa razão, está hoje extraindo 16 milhões de barris de petróleo por ano. E os outros países da América? Todos estão cheios de poços de petróleo de onde tiram milhões e milhões de barris. A Venezuela conseguiu tornar-se o terceiro produtor do mundo, com mais de 140 milhões de barris por ano. O Peru extrai milhões de barris. A Colômbia extrai outros milhões. O Equador extrai outros milhões. A Bolívia, idem. Todos os vizinhos do Brasil são grandes produtores de petróleo, exceto o Uruguai e o Paraguai. E por que o Brasil também não produz milhões e milhões de barris? Será que não existe petróleo aqui? Não existem perfurações, isso sim. Petróleo o Brasil tem para abastecer o mundo inteiro durante séculos. Há sinais de petróleo por toda parte. Em Alagoas, no Maranhão, em toda a costa nordestina, no Amazonas, no Pará, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, em Goiás. A superfície de todos esses estados está cheia dos mesmos indícios de petróleo que levaram as repúblicas vizinhas a perfurá-lo e a tirá-lo aos milhões de barris. Os mesmíssimos sinais. Nota-se que Monteiro Lobato era bem entusiasta do petróleo. Então, por que não se perfura no Brasil? Porque as companhias estrangeiras que nos vendem petróleo não têm interesse nisso. E como não têm interesse nisso, foram convencendo o brasileiro de que aqui, nesse enorme território, não havia petróleo. E os brasileiros bobamente se deixaram convencer. Será? E por que até hoje ainda só tem petróleo no mar? Fizeram poços para escavar petróleo, para extrair petróleo do mar. Será que Monteiro Lobato não estava enganado? Fica o mistério. Se você sabe a resposta disso, coloque nos comentários aqui embaixo. Que raras, exclamou Amélia. Mas não estão vendo o petróleo saírem dos países vizinhos do nosso? Estão sim, mas o que você quer? Quando um povo embira em não arregalar os olhos, não há quem o faça ver. As tais companhias pregaram as pálpebras dos brasileiros com alfinetes. Ninguém vê nada, nada, nada. E cada ano, o Brasil gasta mais de 500 milhões de contos na compra do petróleo que as companhias espertalhonas nos vendem. 500 milhões de contos, clamou Pedrinho. 300 e tantos contos por dia. 43 contos por hora. Que doença cara é a cegueira? E a profundidade, Visconde perguntou o Narizinho. A que profundidade vão os poços abertos pelos homens? Varia. Há poços de 200 metros, outros de 500, outros de 800, outros de 1.000, de 1.500, de 2.000, etc. O mais profundo parece-me que é um de 3.468 metros no estado da Califórnia. Se você sabe qual atualmente o mais profundo do mundo, coloque nos comentários aqui embaixo. Na Argentina, há um com 2.500 metros na província de Mendoza. Mas ficam muito caros esses poços profundos. O de preço comercial nunca vão mais de 2.000 metros. E depois que o furo alcança seu depósito de petróleo, o que acontece? Quando o poço alcança um anticlinal intacto, isto é, com a capa impermeável perfeitamente fechadinha, encontra lá petróleo preso, submetido a pressões muito fortes de 150, 200 ou mais atmosferas. Assim que o furo rompe a capa impermeável, essa pressão faz que o petróleo suba por ele acima e jore. Às vezes, quando a pressão é muito forte, o petróleo esguicha com tamanha fúria que escangalha com a torre de sondagem, arremessando as ferramentas a grande distância.
No México foi aberto o célebre poço de Cerro Azul, que gerou uma vazão de 300 mil barris por dia. O esguicho do petróleo subiu a 180 metros de altura. Que maravilha! Exclamou Pedrinho. E a torre de sondagem com certeza foi para o inferno. Sim, foi tudo arremessado dezenas de metros de distância. E como fizeram para domar o monstro? Uma trabalheira horrível. Mas quem pode com um bicho-homem? No fim de alguns dias, o Cerro Azul estava domado. Estava de freio na boca, isto é, com um registro, que é uma imensa torneira adaptada à boca do cano. Esse poço produziu milhares e mais milhões de barris de petróleo, permanecendo até hoje campeão mundial. Ah, se nós descobríssemos um Cerro Azul aqui no sítio de vovó, suspirou o narizinho. Eu só queria ver a cara de assombro de tia Anastácia. Quem sabe? Tudo é possível nesse mundo, disse o Visconde. Mas temos de perfurar. Sem perfurar não aparecem cerros azuis, nem verdes, nem amarelos. Quem quer ver petróleo, perfura. Esperar que apareça por si é bobagem. E que se faz para prevenir que o joro do petróleo escangalhe com tudo? Os petroleiros tomam todas as precauções para evitar isso em virtude dos muitos desastres no começo. Colocam na boca do cano do poço as tais torneiras fortíssimas que são fechadas assim que o petróleo começa a subir. Por falta dessa precaução, certa companhia americana levou a breca. Como? Estava a abrir um poço e descuidou-se de colocar o torneirão. Subitamente, o petróleo jorrou com uma enorme violência, variando com a sonda e arrancando os tubos de aço do encanamento. Não houve jeito de estancar o repuxo. O petróleo inundou tudo, formou uma lagoa em redor, invadiu os riachos próximos. Uma verdadeira calamidade. As indenizações que os vizinhos exigiram da pobre companhia arrastaram-na à falência. Que engraçado, uma companhia que quebra por ter tirado petróleo demais. De fato foi assim. Pagou bem caro o descuido. E para evitar desastre dessa ordem, os petroleiros tomam o máximo cuidado para sossegar o leão do petróleo, quando ele começa a jorar. E essa tal pressão que há lá no fundo do depósito de petróleo, de onde vem? São pressões dos gases do petróleo. São pressões dos gases do próprio petróleo. Um petróleo está ao mesmo tempo em estado líquido e em estado gasoso. Como os gases ficam muito comprimidos pela capa impermeável, eles exercem grande pressão. E assim que o furo rompe a capa, essa pressão força o petróleo a sair. Os gases são da maior importância para os petroleiros. Por isso, evitam que eles se escapem pelo furo. Se o gás se escapa, lá se vai a pressão e o petróleo não subirá por si mesmo. Terá de ser puxado por meio de bombas aspirantes. Depois de tragado o primeiro furo na capa impermeável da jaziga de petróleo, abre-se outro perto. A capa vai ficando toda furadinha e por todos os furos sai o petróleo. Deste modo, os petroleiros aumentam a produção do campo. Se um poço dá 1.000 barris por dia, abrindo outro, eles obtêm 2.000, e assim por diante, até que a pressão dos gases diminui a saída do petróleo, e a saída do petróleo esmoreça. O poço mais violento é sempre o primeiro. Os abertos nas proximidades já encontraram um leão sossegado, porque a pressão do gás diminuiu com a abertura do primeiro. E como os poços acabam, quis saber Pedrinho? Acabam como tudo na vida. E até como as aulas, respondeu o Visconde com os olhos no relógio. Eram quase 9 horas. Todos se levantaram. Tia Anastácia, que dormira o tempo inteiro, estava nos peixes. E certo que o Visconde só falara de peixes fósseis, retirou-se resmungando. Peixe, peixe seco, peixe podre, para que serve isso? Peixe é de ser pescado ali na horinha. Bobagem. Ou seja, ela não ouviu o que ele disse, porque ele não falou de peixe hoje. Ok. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. 250 inscritos, vou lançar um quadro novo. Querem saber mais? Pergunte nos comentários. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.